Olá, boa tarde, turminha aí, né? Do turno da tarde. Agora nós temos o Eric e a Vivian. Tudo bem com vocês? Como é que anda a vida? Como é que andam os estudos? Quais são as maiores dúvidas de vocês aí com relação às provas, né, que vocês vão realizar? Estão conseguindo estudar direitinho? Contem um pouquinho para mim no chat, por favor. Estou tirando bastante dificuldades que eu tinha antes com a sua aula. Que bom. Aproveitando aí que você falou bastante aí, ó, vou lembrar de um detalhezinho também que a gente erra bastante, né? É, não é o seu caso, né? Mas pode ser também. Quando a gente usa aí, ó, bastante, quando você usa ele no singular sem o S, quer dizer que é o suficiente, tá? Que acabou. Agora, quando você fala dificuldades, né? Então, estou tirando bastantes dificuldades. É estranho pra caramba, né? A gente fala, as pessoas acham que está errado. Mas só é um conhecimento, né? Algo a mais que eu estou trazendo para vocês, né? Para que vocês saibam aí como utilizar a forma correta, mas bacana. A gente está, estou conseguindo tirar um pouquinho das suas dificuldades aí. Vocês observaram que existem alguns vídeos ali, lá na sala do Google Sala de Aula, para vocês. À medida que vocês vão comentando comigo quais são as dificuldades, eu vou colocando novos vídeos lá. Podem ser que sejam vídeos meus, mas pela praticidade, né, pelo tempo que a gente tem, eu estou optando por colocar vídeos curtos de professores aí de cursinhos, professores renomados, tá? Porque aí os vídeos ficam bastante objetivos, né? Ou seja, objetivos o suficiente aí para vocês, tá bom? Vamos lá. Na última aula, nós estávamos fazendo uma atividade que era referente à prova do Coltec, né? Estávamos corrigindo, fazendo uma correção comentada. Nós terminamos na questão número 8, e agora a gente vai começar na 9, e após ela, nós temos uma outra atividade também, mais conteudista. Retomando o assunto daquela aula, né? Eu comentava lá atrás que a prova do Coltec, ela é uma prova é, voltada mais para o senso crítico, para reflexão social, né, do papel do homem na sociedade, por ser mesmo um instituto federal, estar dentro da UFMG. A prova é uma prova um pouco mais questionadora, né, dos nossos direitos, realmente ela é um pouco mais expositora com relação aos problemas sociais aí que o Brasil enfrenta durante, né, esse tempo que nós estamos aqui, tá bom? Aí a gente está vendo, nós vimos também, né, que a prova do Coltec, ela é uma prova, vocês recebem lá uns textos, né, para que vocês estudem, eles dão, às vezes, um livro bem curto e vários outros textos, e esses textos podem ser contos, podem ser músicas, podem ser poemas. Quando eles entregam, assim, esses textos, o que eles querem que você faça, né? Eles já colocam lá no edital. Eles querem que você leia o texto, reflita sobre ele, busque lá informações do autor daquele texto, que você veja lá dentro do contexto histórico o que acontecia lá, o que aconteceu naquele período, tá bom? Então, mesmo que seja uma letra de música, não ignorem não, tá? Mas, uma letra de música, na hora eu vou interpretar, tá? Mas não é o caso, ok? E eu estou dando realmente foco na interpretação de texto com vocês, porque a interpretação de texto é o que vai salvar vocês realmente, tá? Em qualquer uma dessas provas, Santo Agostinho, qualquer uma que vocês forem fazer aí. Comentei hoje mais cedo, né? E se a gente fizer uma boa interpretação de texto, a gente tem uma chance aproximada ali de 70% de ir bem na prova, tá bom? Os outros, né? O pouco que falta, os 30%, né? Aí realmente a gente vai precisar ler os textos propostos, a gente vai precisar incluir ali nosso conhecimento. Vocês também vão notar que na prova do Coltec, pelo menos, né, tem sido assim, tá, gente? Pode ser que eles mudem, né? Mas eles têm um perfil mesmo de interpretação de texto com contexto histórico, né, dentro da escala de aula de língua portuguesa.
eles não assumem tanto o conteúdo, assim, da língua, não, tá bom? Eles prezam mais pela interpretação e conhecimento histórico ali do nosso país, e conhecimento histórico e de vida, de filosofia, com relação aos autores propostos, tá bom? Vamos lá, então, questão número 9. Considerando a relação existente entre literatura e a história, né? Grifei ali. Assinale a alternativa correta, né? Então, ali eles já estão colocando uma questão, e que é o que eu falo muito aqui, né, gente? Contexto histórico da literatura. Será que existe mesmo uma conexão? Existe mesmo algo ali que nós podemos chamar de uma relação entre literatura e história? Né? A gente já aprendeu que sim, não é? Então, eles colocaram a assinale correta. Então, são 4, né? Significa que 3 são erradas e apenas uma delas é a certa, né? Vamos direto na certa, que é a letra C. Ele pergunta, né? Considerar a relação existente entre literatura e a história. No estudo histórico da literatura, é possível agrupar obras e autores a partir de elementos similares que iriam, assim, compor o estilo da época. Tá? Então, você vai ver, se você colocar lá, procurar uma época histórica da nossa literatura, você vai conseguir perceber, vai encontrar vários livros onde os autores, né, independente de ser do sexo masculino ou feminino, você vai perceber que eles seguem lá uma linha, né, naquela época, como se fosse uma moda, vamos falar assim, uma moda escrever daquele jeito ali, né? A gente vê mesmo também nas obras inglesas, a gente vê que existe a época das histórias de terror, né? Então, você pode encontrar vários autores ali escrevendo sobre o mesmo tema que é terror. A gente vê na época do romantismo, eles escrevendo sobre o romantismo, se for na época da escravidão, né? A gente vai ver vários deles escrevendo aí sobre a escravidão, tá bom? Então, a relação é exatamente essa, e a letra C é a mais adequada. A questão número 10. A produção dos textos literários da terceira geração romântica se modifica em relação à segunda geração romântica. Aí já vai dar um negócio na cabeça, né? Porque quando a gente está na escola, né, dificilmente a gente fala disso, terceira geração romântica e segunda geração romântica, né? A gente normalmente não usa esses termos, não, tá bom? Então, já fica assim, nossa, o que que é uma terceira e uma segunda geração romântica, né? Achei que fosse só uma, não é? Mas aí vamos continuar lendo a questão. Se os ultrarromânticos eram jovens que se isolavam da sociedade e procuravam dar vazão à força da subjetividade, os românticos da terceira geração, mesmo que você não saiba o que é segunda e terceira, ele já te deu uma resposta ali na pergunta, tá bom? Então, por isso que é importante, né? Não fiquem apavorados quando vocês lerem, assim, uma questão que vocês não façam nem ideia por onde começar, vocês não sabem nem o que está sendo dito. Então, leu com calma, que possivelmente você vai encontrar a resposta ali na própria questão, tá bom? Então, vamos lá. A letra A. Defendiam a atuação das máquinas no promissor mercado editorial brasileiro. Não, né? A gente está procurando os românticos da terceira geração. Participavam ativamente dos debates e contendas sociais, né? Então, se você for reparar bem na pergunta, quando ele fala, né? Os ultrarromânticos, né? Eram jovens que se isolavam da sociedade, né? Procuravam dar vazão à força da subjetividade. Então, para isso já sabe, né? Que não é esse o caso. Então, qual que seria dos românticos, então, de terceira geração, né? Participavam ativamente dos debates e contendas sociais, essa é a escolha, né? O que acontece, gente? Até chegar nessa turminha aí, as críticas, né? Elas aconteciam sim, né? A gente até comentou aqui sobre o próprio livro Úrsula, né? A gente comentou que a Maria Firmina, ela escreve o seu texto, ela faz muitas críticas, porém as críticas ficam ali, né? Intrincadas no enredo que ela cria ali, né? Para aquele capítulo, tá? Então a gente precisa ler com calma, e ela sempre vai ter um ponto de crítica ali, é algo que é muito, digamos, escondido, né? E já nessa turminha aí, eles já falavam, já participavam, eles tinham os encontros de debate, né? Vou falar as resenhas aí, né? Que vocês costumam falar hoje. Naquela época, a resenha era realmente debater algo, né? E eles se encontravam aí para debater e tratar dessas contendas sociais, e eles também explicitavam ali, colocavam de forma mais clara nos textos deles
as críticas que eles faziam, ou à sociedade, ou à moda, ou à política, né, a própria literatura em si. Bom, a questão número 11 vai falar para a gente sobre a narração da obra Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. É correto dizer, né? E essa aí eu faço um adendo, porque eu comentei com vocês, a gente vai reforçar agora, tá? Existem questões que a gente consegue fazer através somente da interpretação de texto, né? A gente vai ler a questão com muito cuidado, né? E a gente vai conseguir resolver essa questão, né? Então, alguns alunos, né, preferem confiar que não vai precisar ler um texto, não é? Então, não se fiem muito nisso aí, tá bom? A interpretação de texto, ela é fundamental, né? Ela precisa acontecer, tá bom? E a leitura também precisa, porque essa é uma questão que você não conseguiria responder se você não leu nenhum resumo daquele texto ali, tá bom? Então, lembra lá que eu falei dos 70%? Essa aí está incluída na outra parte, tá bom? Então, a gente sempre procura fazer mais, né? Porque nesses concursos, gente, faz a diferença, um ponto ou dois já define você dentro ou fora, tá bom? E 70% é o mínimo que você pode querer atingir, tá? Então, o nível, né, dos candidatos, eles são de 90% para cima, tá bom? Então, cuidado, né, com isso aí, se dediquem, estudem bastante, né? Eles estavam comentando com as meninas aqui do Instituto, que o conteúdo, sim, é um conteúdo até o nono ano, porém, espera-se de vocês uma maturidade de 16, 17 anos. Eles colocam o conteúdo do nono ano, até o nono ano, mas eles te cobram uma maturidade, né, uma inteligência emocional de 16, 17, 18 anos, tá? Então, por isso que vocês precisam procurar estar aí sempre no diferencial, tá? Sair aí dos 70%. Então, vamos lá. Na questão, eu marco a D já, né, de uma vez, eu vou falar com vocês, há posicionamento isento do narrador nas discussões entre os personagens. Não vou entrar no assunto do texto, porque foi um texto da prova passada, tá? Mas eu fiz questão de trazer a prova na íntegra, para vocês verem que há algumas questões que não tem como chutar. Qualquer uma que você lê ali, ó, se você não conhece o texto, você não conseguiria responder assertivamente, né? Ou seja, não ia conseguir responder certo, talvez por uma sorte, né? Um chute ali, mas você não conseguiria responder assertivamente. Vamos à questão 12. Na mesma obra, né, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, a presença de personagens históricos tem o objetivo de disfarçar a realidade do país em plena ditadura, em ato que ludibria o leitor, esconder, iludir, mistificar e camuflar o ponto de vista do narrador da obra, legitimar a obra literária como portadora de um retrato diferenciado da história, tornar a narrativa mais autêntica e dramática em vista da história nacional. Então, a letra C é a letra ali, que é a letra correta, né? E a outra questão que você não conseguiria fazer se você não tivesse lido o texto. A 13, reveja a letra do Clube de Esquina. 2, canção de Márcio Borges, Lô Borges e Milton Nascimento, né? Talvez vocês não a conheçam, eu vou ler para vocês, tá? Porque se chamava Moço, também se chamava Estrada, Viagem de Ventania. Nem lembra se olhou para trás. Ao primeiro passo, aço, aço. Porque se chamavam homens, também se chamavam sonhos. E sonhos não envelhecem. Em meio a tantos gases lacrimogêneos, ficam calmos, calmos, calmos. E lá se vai mais um dia. E basta contar com passo, basta contar consigo. Que a chama não tem pavio. De tudo se faz canção. E o coração na curva de um rio, rio, rio. E lá se vai mais um dia. E o rio, de asfalto e gente, entorna pelas ladeiras, entope o meio-fio. Esquina, mais de 1 milhão. Quero ver, então, a gente, gente, gente.
Então, eu faço uma pergunta para vocês que não viveram essa época aí, né, desses meninos, do Milton e do Borges, somente de ler essa letra de música, que é inclusive uma música, até uma melodia muito bacana, uma música muito bonita, depois se vocês quiserem procurar, muito bonita, que eu falo assim, é uma música bem feita, né, bem completa. Se vocês tiverem curiosidade, vocês podem olhar lá, tá? Ao ler o texto, o que vocês pensam desta música aí? O que ela quer dizer? Quem está aí hoje? Só o Eric, deixa eu ver, chegou a gente, né? Então, pode falar aí, ó. Quem souber, Ah, mulher, Gabriela. isso, vamos lá. Gabriele, Eric, me fala. Qual seria a pergunta? Eu li a letra da música, né? Não sei se você conseguiu ouvir aí, às vezes fala um pouquinho, né, o som, mas eu li a letra da música, né? Ao ler a letra da música, para vocês que não viveram a época dessa música, né? Vocês não, possivelmente, talvez o Milton Nascimento vocês conheçam, né? Que ele a gente ainda vê por aí. Os outros dois a gente quase não vê mais, né? Eles trabalham muito em produção. Mas você não conhecendo o contexto dessa música, o que você pensa somente ao ler essa letra de música? Quer que abaixe um pouquinho o texto para vocês lerem aí? Para descer aos pouquinhos, para vocês lerem de novo. Não tenho medo de errar, tá? Eu quero somente ver se vocês conseguem refletir algo aí sobre o texto, sem conhecer o contexto. Você sabe o que são gases lacrimogêneos, por exemplo? Ninguém? Tá. Vou prosseguir então, tá bom? Vamos lá, pode subir um pouquinho mais. Então, essa uma música, né? Ela foi feita lá na época da ditadura, né? Você sabe que nós vivemos uma época assim, e vocês, né? Lógico, nem estavam perto ali de pensar em nascer nessa época, tá? Aí eu vou dar um contexto para vocês, né? É uma época onde os estudantes eles estavam sempre nas ruas, né? Brigando ali pelos seus direitos de expressão, cobrando mais atitudes dos governos, né? Cobrando ali também aplicação de recursos, né, para a população, tá? E aí, eu falo nesse sentido que, lembra no comecinho que eu falei que os textos da UFMG, né, e o Coltex está incluído nisso aí, eles são muito críticos com relação a isso, né? Na época da ditadura, né, nós tínhamos ali, né, uma quantidade de porque é uma universidade pública, né? Então, tudo bem, nós tínhamos também aqueles de classe alta na UFMG, assim como nós temos hoje, né? Mas os institutos federais, eles têm por característica brigar por objetivos, questionar, né? E esses estudantes que faziam jornalismo, filosofia, sociologia, né? Relações exteriores, esses estudantes que cursavam esses cursos, né, eles normalmente eles que estudavam, né, geralmente estudavam esses cursos lá nas federais, né? Então vamos falar do UFMG, né? Então nós não tínhamos, quase nós não tínhamos faculdades privadas, eu nem sei se tínhamos, para falar a verdade, na ditadura, né? A gente tinha as instituições públicas aí, né? Então, eles estavam lá nas universidades, então eles iam para as ruas para lutar pelos direitos. E era uma ditadura, não é?
Então, quando eles iam para as ruas lutar pelos seus direitos, eram muitos estudantes juntos, e a polícia junto. Então, quando ele fala aço, aço, né? Ele pode falar também do próprio, dos revólveres, ou daquele, como é que chama, Marcos? Aquele bastãozinho que eu fiz, né? Cacetete, né? Que nós estamos falando, na verdade, da dureza que era essa batalha aí. Então, os gases lacrimogêneos, né? Você já deve ter visto em televisão, quando jogam os gases e dá uma fumaça, sim. Esses gases, né? Eles provocam um ardor muito forte e os olhos ficam lacrimejando, né? Então, é a forma que eles conseguem ali, a pessoa está sem enxergar, está, né, com os olhos ali irritados, a pessoa fecha o olho e ela para um pouco, ela não vai sair correndo. Então, quando ele fala calmos, né, os jovens, gás lacrimogêneo, mas calmos, 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 porque eles paravam, quando eles paravam, né, aí os militares iam lá e pegavam esses estudantes, né, então alguns sumiam, né, alguns iam presos, né, isso realmente aconteceu aqui no nosso país, e a UFMG é altamente crítica com relação a isso aí, tá bom? Então, por isso que é importante você conhecer um pouquinho do contexto histórico. Então, eu me pergunto qual que é a incorreta. Então, se a incorreta são 4, né? São 3 certas e uma está errada, né? Então, vamos lá na letra A. A letra de música realça o compromisso político do autor em denunciar o absurdo da condição racial do Brasil. Se você não viveu essa época, ou se você não viu, né? Quando eles colocaram no edital lá, que vai cá, o texto é esse. Quando eles colocam um texto, eles querem que vocês vão lá, pesquisem sobre o autor, pesquisem sobre o contexto histórico, o que está acontecendo no Brasil naquela época, para que vocês saibam responder, tá? Então, se você não entende a letra, né, se você não passou por isso, se você não estudou isso na escola, né, então, é uma opção que você poderia ter marcado, você poderia falar assim, vamos falar da condição racial, né, então, vamos pensar, poderia ser, mas essa é incorreta, porque não é sobre isso que a letra vai falar, né? Então, as outras 3 estão corretas. Todas as 3 juntas, né, falam ali sobre o que representa essa letra de música, né? Eles, até uma que fala ali, né, os atores valiam-se das metáforas para driblar a censura imposta pelo regime militar. Então, se vocês um dia tiverem curiosidade, né, vocês vão pegar essas canções dessa época, vocês vão ver que elas estão cheias, assim, de é, ah, lições subliminares, ou seja, tem sempre algo a ser dito ali, né? Como a censura existia, né, mesmo, né, era bem categórica em relação a muitas coisas, então eles davam um jeitinho de colocar isso de um jeito bonitinho para passar pela censura, tá bom? E aí eles, assim, eles dribravam um pouco aí do regime militar. Alguns não conseguiam isso, né? E eram exilados aí para outros países, como Caetano, foi exilado, né? E o Chico, então alguns deles ficaram fora do país aí nessa época. Vamos lá. Na questão 14, ele pede para a gente ler um trecho da canção Paisagem na Janela, que é o Fernando Brant e Loborges, tá? Loborges também, mesmo compositor aí da música anterior. Mensageiro natural de coisas naturais. Quando eu falava dessas cores mórbidas, quando eu falava desses homens sórdidos, quando eu falava desse temporal, você não escutou. No contexto histórico em que a canção foi elaborada, a palavra temporal faz essa alusão ao. Letra A. Tempo de chuvas torrenciais que caracterizaram aquele período em Minas Gerais, né? Você fala temporal, né? O significado da palavra temporal é realmente isso. Né? São chuvas torrenciais, misericórdia. Contexto histórico em que a música foi, né, elaborada. Então, não é. O tempo desolador em que o eu lírico se sentia sozinho e distante de seus amigos, né? Lírico, gente, é um gênero de poema, tá? Então, o eu lírico é aquele que sofre lá na poesia, tá? Ele fala e é do sofrimento dele que ele fala. Esse é um eu lírico. Você pode pensar, né? Não é uma canção, então uma canção
ela também é uma poesia, né? Então, você pode ficar confuso com relação a isso aí, tá? E parece até, né, que ele está ali sentindo sozinho. Se você somente ler aquele texto, e você não tiver tido curiosidade de ver um contexto histórico daquele texto, você poderia pensar que é esse, tá? A letra C. Tempo em que a escravidão em Minas teve seu momento de maior massacre da população negra, tá? Essa aí acho que estava um pouco mais difícil de você imaginar que poderia ser, né? Mas está ali para criar uma confusão e você vai começar a pensar, poxa, no anterior, né, na questão anterior também falou de população negra, da briga dos negros. Ah, então não sei nada. Eu vou falar, porque eles estão seguindo na linha aí da conscientização negra, né, da escravidão. Eu vou seguir essa linha aqui, vou chutar a letra C, porque a questão de cima também falou disso, tá? Então não é. Então, termo socialmente danoso, dominado por homens execráveis que coagiam a população, né? Então, música feita ali na época da ditadura, né? Então, que eles usaram lá de subterfúgios, de palavras bonitinhas, né? Para eles falar, conseguirem reproduzir ali o que estava acontecendo na realidade, tá bom? Então, vamos lá. E mesmo que o texto seja pequeno, as indicações lá do edital, né, mesmo que seja somente uma música ou um poema, vão lá no contexto histórico desse texto, tá? Aí vocês terão muita chance. Não se esqueçam de fazer a leitura, mesmo se for com um texto, né, pequeno, façam a leitura, usem aquela tabela que eu deixei com vocês, né, isso vai ajudar muito, porque vocês não vão precisar reler o conteúdo, tá? Vocês já vão ter tudo que vocês precisam ali à mão, né? E não vão perder tempo, né? Porque tempo é que a gente não tem agora. Ok? Então, vamos lá. Questão 15. Sobre o desfecho da discussão entre cobrador e passageiro citada no conto recalcitrante de Caso do Monte Andrade, é correto dizer que. Então, olha, é mais uma questão que não tem jeito de fazer se você não tiver lido o texto. Tá bom? Então, nós vimos aí, são 15 questões, né? As 4 últimas questões são questões que você realmente teria que ler o texto indicado, tá bom, gente? Então, sabe aquele 70% de interpretação, 71, 72, ok. Se você conseguir o 71, né, ou 70, mas você não leu o texto, você perdeu aí os outros 30% nessas últimas questões, tá bom? Então, contexto histórico sempre, tá bom? Vamos lá agora, eu acho que já tem mais uma, não é? Acho que já está. Isso. Eu vou deixar para vocês hoje, né, essa atividade e o gabarito está lá também junto, para que vocês possam ler com calma, né, peguem a letra, lê com calma, vê direitinho o que eu falei aqui, né, veja a interpretação de vocês com relação a isso, tá? Hoje, agora na próxima atividade, o que nós temos mais tem a ver com conteúdos em si, tá? Conteúdos aqueles que nós já vimos um pouco aqui, vocês veem bastante na escola, tá? E são alguns dos mais cobrados aí nesses concursos que vocês irão fazer, certo? Vamos lá? Então, texto base para questões 1 e 2. A tecnologia transformou a maneira como vivemos. Hoje, com apenas um toque, temos acesso a um mundo de possibilidades, desde comunicação instantânea até informações infinitas, né? Nós temos informações aí, ó, informação que a gente quiser, né? Basta a gente dar um toque. E aí, a questão de classe de palavras, né? Lembrando que na prova não vem assim, olha, essa questão de classe de palavras, tá? Estou colocando ali apenas como um norteador para vocês, tá? Elas vêm misturadas, né? Elas vêm dentro dos textos, né? Ali, como está ali, está colocado um texto, e elas virão misturadas. Não vem na sequência, agora é classe de palavra, agora é gênero, literário, não vem assim, tá? Ela vem realmente bem sortida ali, tá bom? Então, no trecho, hoje, com apenas um toque, temos acesso a um mundo de possibilidades. A palavra apenas desempenha a função de. Quem quer falar para mim? Olha, é o de, né? Mas o que seria de verbo de exclusão? Fala para mim aí. Eric.
Ah, tá bom. Você está vendo a questão do quadro na tela? Então, aqui, ó, vamos ver. Leia a questão na tela, por favor, e veja se você consegue imaginar por que a resposta D é a resposta correta. Se alguém souber a lei do R aí, fica à vontade, viu? Tá bom, professor. Não precisa me pedir desculpe, tá bom? Não precisa, ok? Vamos lá, vamos comentar isso aí. Ele está falando com relação à palavra apenas. Então, advérbio de tempo. Não pode ser, não é? Apenas ali não é um advérbio de tempo, né? Advérbio de intensidade, né? Intensidade é muito, né? Ou, isso é uma intensidade. Advérbio de modo, né? Calmamente, lentamente, né? Amigavelmente. Advérbio de exclusão e preposição, né? Então, vamos ao seguinte, se você já sabe o que é advérbio, né? Advérbio de tempo, de intensidade, de modo, né? Esses advérbios que estão ali nas três primeiras opções são os advérbios que a gente mais vê na escola, né? Mais tem exemplo deles. Então, se você já sabe quais são eles, você fica assim, bom, está faltando ali o advérbio de exclusão e a preposição. A preposição é aquela que a gente começa a aprender lá no terceiro ano, né? A, ante, após, até, aquela que você sabe, né? Tem até musiquinha aí para essas preposições. Então, o apenas é uma preposição? Não é. A única que sobra é advérbio de exclusão, né? E aí você vai pensar por quê? Gente, a palavra apenas, né? Hoje, com apenas um toque, ele está querendo dizer que só com um toque ele exclui as outras possibilidades. Tá? Ele não menciona outras formas. Ele menciona apenas um toque. Tá? Então, advérbio de exclusão, isso existe e isso a gente estuda pouco e isso cai na prova. Tá? Então, vamos lembrar um pouquinho o que é advérbio? O advérbio é a palavra que indica uma circunstância, modo, lugar, tempo. Ele pode modificar um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Exemplos. O vizinho fala alto. Alto é um advérbio que indica o modo como o vizinho fala. Advérbio de exclusão. São palavras que expressam a ideia de exceção, afastamento, retirada, ou seja, excluem um elemento. Exemplos de advérbios de exclusão são só, somente, apenas, salvo, senão, exclusivamente, simplesmente, unicamente. Então, gente, essa questão anterior, se você sabe o que é advérbio, se você sabe o que é preposição, mas você não sabe o que é advérbio de exclusão, você já poderia imaginar que é um advérbio de exclusão, porque os outros a gente ouve falar muito aí na escola. Vamos lá. Ainda com base no trecho, a tecnologia transformou a maneira como vivemos, a palavra como é classificada como, né? Vamos lá. Eu coloquei em azul, vou deixar para vocês, quando vocês forem estudar, para ficar mais fácil, né? A letra A já está marcada ali como a opção correta, né? E o que é uma conjunção subordinativa? Olha, subordinativa é uma palavra que liga uma oração subordinada a uma oração principal, estabelecendo uma relação de dependência entre elas. Subordinado é quando você tem alguém, algo, né, dentro de uma hierarquia que é mais importante que você. Então, você tem algo embaixo e o que está embaixo é subordinado, tá bom? E quando você precisa usar esse conectivo aí, para que as orações tenham sentido, né? Então, esse como ali, no caso, é uma conjunção subordinativa. Porque se você fala somente, abaixa só um pouquinho, por favor. Se você fala ali, ó, é, não, é subir só para olhar o texto. Isso.
A tecnologia transformou a maneira como vivemos. Se você fala, a tecnologia transformou a maneira, não quer dizer nada, você não entende nada, né? Vivemos também, não quer dizer nada, né? Então, há necessidade de um elemento, de um conectivo ali, que no caso, o como está inserido como conjunção subordinativa. São duas orações, né, no caso ali, são duas orações que elas dependem uma da outra para existir. E aí a gente precisa colocar essa conjunção ali para ligar uma à outra. Advérbio de modo, não vou falar, né, porque você já sabe bastante. Pronome relativo é uma classe de pronomes que retorna um substantivo já mencionado na frase e estabelece a relação entre duas orações. Tipo, daquele, né? Então, você fala, não, daquele, né? Com, daquele momento em diante, né? Então, por exemplo, retomou algo da frase ali, tá? Então, não é o caso. Preposição, uma palavra invariável, como eu falei, né? Então, elas estão antes, após, até, né? Não é o caso ali. Conjunção coordenativa. Palavra que liga duas orações ou dois termos independentes, estabelecendo uma relação de sentido entre eles. As orações coordenadas são independentes entre si, ao contrário das subordinadas, tá? Então, elas funcionam, você fala, ponto, fala outra, né? Ou então você continua na mesma, né? Porém, uma é independente da outra. Você consegue ler até um certo período e entender, e você lê até o outro período e elas estão completas, tá? Vamos lá? A mulher caminhava à frente de todos, mostrando determinação e coragem. Sua postura era firme, não havia dúvidas de que ela sabia para onde estava indo, né? E ali ele tem que perguntar: a mulher caminhava à frente de todos. O uso do acento indicativo de crase está correto por quê? Né? Letra A já está marcada, né? Preposição a, une-se ao artigo definido feminino singular a. E aí você fica pensando, boas, mas né, não tem o a ali, né? Não tem, não. Mas aí eu vou dar uma dica para vocês que funciona em muitos casos. Todas as vezes que você tiver uma crase, tiver uma frase perguntando sobre crase, primeiro você vai perguntar. Então, por exemplo, assim, eu fui às 17 horas, tá? Às 17 horas é algo definido. É às 17 horas. Se está definido, você coloca a crase, certo? Você tem a outra opção. Você pega aquela frase, então, aqui, ó, a preposição une ao artigo, né? Caminhava à frente de todos. Você pega a palavra frente, né? Então, o acraseado está lá e tem um substantivo, uma frase, uma lei, uma palavra, né? Ao lado desse acraseado. Você joga ele para o masculino e você vê se dá certo, tá? Então, você pegou, caminhava a lado. Não dá certo, tá? Se você coloca caminhava ao lado, se você precisa usar ao lado para complementar, você pode ter certeza que aquela palavra ali tem uma crase. Se tiver verbo, não tem crase, tá? Se for algo, vamos pensar aqui, né? Não lembro nada agora, daqui a pouco eu lembro. Se tiver um verbo na frente ali da crase, você nunca vai usar uma crase. Bom? Ok? Vamos lá. Depois eu lembro da frase. Aqui é uma explicação, né, do que eu falei, já tem azul. E aí a gente pode pensar, né? Vamos imaginar que você não sabia nada, você nem sabia nada, né? Aí você tem essas opções aí, ó. Você vai ler as opções, né? A preposição a une-se a um pronome pessoal. Aí você vai voltar lá e você vai pensar, né? O que é um pronome pessoal? Não tem pronome pessoal ainda, né? Então, não é um pronome pessoal. Se você coloca lá, preposição a une-se a um numeral. Numeral não é. A preposição a une-se a um advérbio de modo. Nossa, já sei o que é advérbio de modo, né? Eu já aprendi, não é, né? Não há crase, poderia ficar na dúvida nisso aqui, ó. Não há crase nesse trecho, é uma locução verbal, tá? E aí você ficaria na dúvida, aí você fala, puxa, né, eu tenho que saber o que é locução verbal, né? Então, a locução verbal
é quando você usa ali um verbo auxiliar, um verbo principal. Então, tem um exemplo, estava lendo, né? São dois verbos juntos, né? Qual que é o verbo principal? Eu lendo, né? A pessoa estava lendo, né? Isso que ela estava fazendo, ela não estava. Você fala, ela estava, não é o verbo principal, né? Ela estava lendo, né? Então, quando você usa o verbo auxiliar e o verbo principal, a gente entende que é uma locução verbal, tá bom? Não é o caso ali, tá? E também não é regra para a classe, tá? É só uma pegadinha para confundir vocês ali. Durante as reuniões, cada um dos participantes expressava sua opinião livremente, enquanto o líder do projeto permanecia atento e fazia as anotações necessárias. No trecho, cada um dos seus participantes expressava sua opinião livremente, a concordância verbal está correta. Por quê? Vamos lá. A letra A. O verbo expressava, ele concorda com opinião. Vamos pensar lá? Expressava sua opinião. Você acha que concorda? Não é com opinião que ele concordava, não. O verbo expressava concorda com o participante. Você poderia ficar nessa dúvida, né? Cada um dos participantes expressava, não, ele é essa aí, né? Liga aos participantes, né? Mas se você entende, né, de concordância, você, né, faz uma boa interpretação, você vai ver que não é essa opção. O verbo expressava concorda com o pronome indefinido cada um, né? Então, o verbo expressava concorda com o pronome indefinido cada um. Isso mesmo, olha, cada um dos participantes expressava a sua opinião, né? Cada um deles expressava sua opinião, né? Poderia ser qualquer palavra ali, ó. Cada um deles, né? Cada uma das meninas, né? Poderia ser qualquer coisa, tá? Então, a gente vai lembrar disso. Lembrei da crase com o verbo, por exemplo, que é algo muito comum que nós usamos, né? Então, a partir. Partir é um verbo, né? Então, não tem crase ali em partir, tá bom? A gente vai ter o a sem crase e o partir. Lembrei. Bom, vamos lá. Questão 6. Em um líder do projeto, permanecia atento. A palavra atento concorda em gênero e número com projeto, líder, reuniões, participantes, opinião, né? Não tem nem dúvida, né? Em um líder do projeto permanecia atento, né? Não é o projeto que permanecia atento, né? É o líder do projeto. Ele estava atento. Na obra Dom Casmurro de Machado, explora os limites entre a realidade e imaginação. O protagonista, Bentinho, vive atormentado pela suspeita de traição de sua esposa Capitu. Esta dúvida é o elemento que move a trama. E essa é uma dúvida até hoje, né? As pessoas que leem ficam. E aí? Capitu traiu Bentinho? Né? Eles ficam sempre nesse questionamento aí. E ele, muito sábio, né, naquela época, já fez de propósito, né, para que sua obra se eternizasse através desse questionamento. Muitas pessoas passam a ler essa obra, só, não, deixa eu descobrir, que se ninguém se descobriu se Capitu traiu Bentinho, deixa eu ler então para ver, se é tão difícil assim, né, saber, tá? Então, é essa a questão. E aí, a obra Dom Casmurro é classificada como pertencente ao gênero, né? Então, ele cita só um resuminho, né? Dali, da obra do Dom Casmurro, a obra do Dom Casmurro, né? Ele cita um pedacinho para nos fazer pensar sobre o gênero, né? Dessa obra, tá? Então, vamos lembrar? Ele coloca lírico, né? Lembra que eu falei para vocês? Todas vocês pensarem em lírico, sabe uma coisa que, quando eu era novinha, ele fez decorar lírico? Lírico, sabe a lira, né? Aquele instrumento assim, né? Ele está muito ligado a poesias, né? A poemas, bom? Então, você já começa a pensar que, né? É uma coisa suave, né? Um som suave, né? Então, a gente vai saber que Machado de Assis não escreve, né, nesse caso, ele não é um poema. O épico, ele faz referência à narrativa feita em versos que relata acontecimentos grandiosos, né? Ele vem citar mitologias gregas, lendas, fatos históricos daqueles reais, mas as guerras, as grandes guerras, né?
vinculados à figura de um herói. Tem sempre que ter um herói, né? Considerado um semideus. Isto é, um ser superior dotado de superpoderes, né? Não é o caso ali, tá bom? Dramático. Aí você vai pensar, não, pode ser drama, né? As obras dele, né? É um drama, porque você fica pensando, Capitu traiu o Bentinho, ele amava. Não, é um drama. Você não fala assim, não sei nada, vou colocar um drama, né? Mas um drama, quando a gente pensa num gênero dramático, a gente pensa que é um texto escrito para ser encenado ou dramatizado, né? Tanto que a gente vê filmes aí, a gente escolhe lá, né? Vai lá no Netflix, escolhe lá pelo gênero, tem lá o drama, não é? Então, criado um roteiro, né? Ele é um texto roteirizado para que seja encenado, né? Ou ali no teatro, ou no cinema, né? Ou mesmo nas novelas, tá? O narrativo, quem conhece Machado de Assis sabe que é a característica dele escrever um texto narrativo, tá? Então, ali ele narra detalhes por detalhes de todas as situações, tá? Então, só de você conhecer o Machado, você já pode pensar naquela vida. Ensaios. Ensaios é um texto, um gênero textual que permite ao autor expressar suas ideias e opiniões sobre um determinado tema. É um texto opinativo, tá? Vamos imaginar que alguma pessoa vai escrever sobre o Dom Casmurro, tá? Em uma coluna do jornal. Vamos imaginar isso. Ele vai fazer um ensaio, ele está escrevendo um ensaio, onde ele é permitido, né? Onde é permitido a ele dar opinião ali sobre aquele texto, né? Até se ele concorda ou se ele não concorda, tá? Esse é o ensaio. Então, no caso ali, Machado de Assis, ele é texto narrativo. Vamos lá. De acordo com a tradição literária, Dom Casmurro pode ser identificado como exemplo de romance, um romance romântico, né? Você pode pensar, romântico, né? Do Bentinho, romântico. Mas vamos ler nas outras? Realista, simbolista, barroco, modernista, né? Como Machado escreve, como Dom Casmurro, ele é uma história, gente, não é uma história real, né? Lógico, é uma história totalmente criada por ele, mas ela é totalmente realista. É algo que acontece, que pode acontecer no nosso dia a dia com pessoas que a gente conhece, tá? Então, ele tem ali ele tem uma identificação ali como realista, tá? Então, ele é um narrativo, né? Dentro de uma identificação realista, tá? Ele não está escrevendo uma fantasia, uma fábula, tá bom? Ao atravessar o corredor da escola, o garoto percebia que todos os olhos se voltavam para ele. Sentia-se incomodado com a situação, mas, ao mesmo tempo, sabia que era o centro das atenções por causa de sua excelente performance na competição de ciências. Então, vamos ver o que ele pede? Vamos lá. No trecho, sentia-se incomodado com a situação, a palavra como é classificada como, né? Então, nós temos aí as opções, né? Explico aí no azulzinho, né? Já tenho ali marcada para vocês qual é a opção correta, né? Lembrando que, né, o com, ele é uma preposição, né? No caso dessa frase, ele não está ligando, né? Nada, não são codependentes uma da outra, tá? Pode subir um pouquinho. Não é um pronome, não é um advérbio, não é um adjetivo, tá? Então, essas classes aí são bem comuns para vocês. Vocês veem muito no dia a dia, né? Pronome, advérbio, adjetivo. Vocês veem bastante, tá? Então, se vocês souberem essas três aí, você já consegue imaginar quais podem ser as outras. Ainda com base no texto, a palavra ele, né? Então, ainda com base no texto, o anterior, estava na questão anterior. No trecho, o garoto percebia que todos os olhos se voltavam para ele. É classificada como pronome indefinido, pronome pessoal do caso oblíquo, pronome pessoal do caso reto, pronome demonstrativo, pronome de tratamento, né? Então, pronome pessoal do caso reto, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, tá bom? Então, agora a gente termina essa parte e eu tenho uma atividade para vocês aqui agora. Temos quantos? Tem ainda 10 minutos. Gabriel? Quantos? Nós temos três, né? Temos. Tá, 1, 2, 2, 3.
Quatro. Quatro, né? Então, ok. Eu vou escrever umas frases aqui no quadro, e vocês terão que escrever um texto para mim. Eu vou fazer quatro, porque fica um para cada um, tá bom? E vocês terão que fazer um texto. Atenção, não é uma oração, não é uma frase que eu quero um texto, tá? Texto com quatro linhas, cinco linhas, do tamanho que vocês quiserem. Vocês vão criar um texto. Mas é obrigatório usar essas palavras, tá? Eu vou colocar verbo no meio, só que eu vou colocar o verbo no infinitivo. E vocês terão que fazer a concordância correta aí, a conjugação correta, e fazer a concordância adequada aí desses verbos, ou seja, né, nominal, ou seja, verbal, tá bom? Procurem usar palavras que vocês não usam aí no dia a dia de vocês e façam um texto rico, tá bom? Não vão, por favor, não cheguem lá na IA, não peçam para a IA construir para vocês, não, por favor, tá bom? Então, vamos lá. Olha, o primeiro aqui vai para o Eric, que é que eu estou vendo aqui mais fácil. Minha letra no pai não é boa, tá, gente? Mas vamos fazer aqui, tá? Então, Eric, ó, faça um texto com essas palavras aqui, por favor. Próximo, Gabriel. Bernardo, né? A um é o Eric, a dois é a Gabriele, a três é o Bernardo. É isso? Pode ser o Eric, né? Um é o Eric. A um é o Eric, a outra é a Gabriela e o Bernardo. Tem mais um, né? Que é Tem. o pessoal tá aí. Morreu. Pois é, tinha quatro. Depois vamos lá. Façam aí, tá? É, então, lembra aí, faça um textinho bem bonitinho, tá bom? Só não podem ir lá na IA. Daniel apareceu agora. Ah, tá. Daniel, vou criar um para você aqui, viu? Você ouviu a questão? Você ouviu a atividade? É o seguinte, estou colocando essas palavras aqui bem aleatórias, acabei de criar essas palavras, tá? E vocês têm que fazer um texto, um textinho, não é uma oração, não é uma frase, tá? Não é somente duas orações. Um textinho que contém todas as palavras que estão ali. Os verbos que estão no infinitivo, né? E aí vocês têm que fazer a conjugação corretamente de acordo com o que você está escrevendo aqui, tá bom?
Esse é assunto, tá, Daniel? Quem quiser aí já pode colocar. Tá difícil, gente. Não é próprio ainda não, é só para a gente orientar aí no texto de vocês, tá bom? Ver onde é que a gente está, onde é que vocês estão com mais dificuldade. Vamos lá. O Eric mandou ali, ó. É, um homem adulto chamado João tentou caçar algum lugar para morar em algum campo como o que ele morou em sua infância. E acabou encontrando um lugar totalmente florido, com diferentes tipos de flores. Tá, o caçar está ali, deixa eu ver. Morar tá. Ok. Vamos lá? Vou só fazer umas correções para a gente aprender aqui, tá bom? Um homem adulto chamado João, sem vírgula, tá? Tentou caçar algum lugar para morar, aí a gente pode substituir algum, porque a gente está repetindo palavra, tá? Quando a gente faz uma redação, gente, um texto, assim, a gente não repete palavra. Então, você vai ter que ir lá buscar alguma opção, né? Tentou caçar algum lugar para morar, você poderia colocar em um dos campos da cidade, né? É, em um campo, né? Mas não repetir essa palavra alguma. Como o que ele, né? Imagino que separado ali, o que ele morou é, durante a sua infância, ficaria mais rico, tá bom? É durante a sua infância. É, e acabou encontrando um lugar totalmente florido, com diferentes tipos de flores. Ok, ok. Essa vírgula aí antes do é, tá? Ela é permitida porque você está fazendo uma adição, assim, de um contexto, tá? Então, a gente pode pensar que essa vírgula aí você pode colocar assim, não tem problema, tá bom? Somente a de cima lá, um homem adulto chamado João tentou caçar algum lugar para morar, aquela não teria, beleza? Eu Isso estou aí. empolgado, né? O que que Caçar, quando caçar é de uma borboleta também legal. é porque tá eu pus na palavra, pus lá, eu Ah, você colocou lá. é, Aham. tentou caçar, beleza, tá? Então, você entendeu? Então, vai escrever, viu que está repetindo a palavra, eu sei que aqui é muito rapidinho, né? A gente falou isso muito rápido, mas já tenta não. Agora o Daniel Tá? mandou. Em um bairro de Belo Horizonte, em uma rua do Barreiro, em uma loja no Via Shopping, em um bairro de Belo Horizonte, vírgula, em uma rua do Barreiro, vírgula, em uma loja do Via Shopping, vírgula, havia um menino trabalhador. Ok. O seu lema é, 2.0, sempre desista de desistir. Trabalhava bem, se esforçava e nunca parava. Certíssimo. Depois dos dois pontos, gente, sempre a letra minúscula, tá bom? Isso mesmo, tá certinho dele ali. Bacana. Eu pensava mesmo no Barreto quando eu escrevi aquilo ali. Ok, vamos lá. Dá tempo de mais? Deixa eu ver. Tá. Dá tempo dos dois? Podem os dois que faltam. A gente vai mandar. Tá, tá. Só aí. É, é o gado, né? É, Não cai, não. Fala.
Não colocou a palavra andar, né, Daniel? Mas tá valendo, viu? Gabriel. Gabriel. Adoro todos os tipos de música. É, escrever sobre minhas emoções enquanto as escuto faz o meu dia muito melhor. E enviar essas escritas para meus amigos sempre são engraçadas, ainda mais quando eles forem ler. Sempre irão sentir o que eu senti também. Bacana. Vamos ver lá? Adoro todos os tipos de música. Ok. Eu vi que você deixou mais para as palavras, né? Fica mais fácil. Escrever sobre as minhas emoções enquanto as escuto, né? Você está pensando, escrever as emoções enquanto você escuta música, né? Enquanto as escuto, faz o meu dia muito melhor. E enviar essas escritas para meus amigos, sempre são engraçadas, eu acho que faltou alguma coisa ali no meio, né? Ainda mais quando eles forem ler. Sempre irão sentir o que eu senti também, tá? Mas quando eles forem ler, sempre irão sentir, a Bíblia está certa ali, sempre irão sentir o que eu senti também, tá bom? Então, ficou faltando um pedacinho ali, a frase, né? Ficou um pouco sem sentido, porque você esqueceu, né? Um escrito ali. E aí, os escutos, né? Então, tem que ficar no singular, né? Sobre as minhas emoções, enquanto as escuto. Faz o meu dia muito melhor. Beleza. Bom, sou o Bernardo. Faltando só o Bernardo. Tá bom, Daniel. Então, A aula está gravada, né? tá. Então, aí você pode acessar aí depois, tá bom? O jeito de escrever faz, às vezes, a pessoa com medo, não estão acostumados a pessoa abreviar tudo. Abreviar tudo e às vezes a oração fica fora de lugar, né? A mente pensa mais rápido do que a digitação. E aí, Bernardo, você escreve para a gente? Bernardo, era assim que eu estou fazendo. Vamos lá, eu vou dar uma atividade agora, rapidinho. Vamos pegar um texto aí, o último que está aí para da Gabriele. Então, está mais fácil para vocês verem aí, tá? Vamos pegar ali, ó. Escolha, acha ali um pronome possessivo, dois verbos, é, três, dois verbos. Vamos colocar aqui um advérbio para não ficar muito difícil. Um advérbio, então, uma preposição. Então, a base do texto, a base da Gabi, que está mais ali, né? A gente está vendo ele. Aí vocês vão achar ali um pronome possessivo, dois verbos, um advérbio e uma preposição. Alguém, Daniel? Você saberia me falar isso aí, Gabi?
Ira, as emoções, né? Minhas, isso. Agora, os verbos. Isso. Dois verbos, escrever e enviar. Esse verbo escrever aqui, ó. Coloca ele para mim aí, segunda pessoa do singular do pretérito. Pretérito. Perfeito. Escrever. Segunda pessoa do singular. Pessoa é, né? Assim, eu, tu. Coloca lá no tu. Faça, conjuga ele para mim. Advérbio único, ok. Tá? Isso mesmo. Preposição a. Qual a? Qual o outro texto para diferenciar se é preposição ou se é artigo? Adoro todos os tipos de música, escrever sobre as minhas emoções enquanto começo a fazer a música de violão, enviar assistência para os meus amigos, são sempre engraçados, nós estamos dele, sempre no sentido. Não, né? Você está falando as, né? As minhas emoções é um artigo. Começo a escutar lá. Ah, peraí. Emoções e... Ah, ok. Ah, escutar. Bacana, isso aí, ok. Certo. Então, vamos lá? Quem vai falar para mim aí, hein? O verbo escrever na segunda pessoa do singular do pretérito. Uhum. Isso, eu escrevi, tu escreveste. Isso mesmo. Ok. Bom, galera, vamos agora encerrar nossa aula por aqui, viu? A gente se encontra semana que vem. Até amanhã, os dois conteúdos estarão lá no Class, ok? Deem uma olhada lá nos vídeos, eu vou inserir outros. É, como a gente não tem tempo de trabalhar todas as dúvidas, né? Se vocês tiverem uma dúvida muito marcante, vocês me falem na próxima aula, que aí a gente já vai elaborar um material para isso, para ver o que está pegando mais, tá? Talvez a gente consiga até mandar um Google Docs para ver qual que é a dúvida da maioria aí com relação à língua portuguesa, tá bom? Pelo que eu vi, como é que é? A prova de vocês, né? Simulado. A prova de vocês está marcada, eu acho que dia 26, serão 4 horas de provas, venham bem preparados, tá bom? A gente está fazendo os moldes de lá, né? Lá vocês terão outras disciplinas também, né? Aqui vocês terão só a matemática e o português, então vocês podem preparar que serão muitas questões de cada uma delas, e serão questões realmente adaptadas e no nível das que vocês vão encontrar lá, tá? É, com os concursos, né? Podem trazer um lanchinho, água na garrafinha transparente, né? Um lanchinho fechado, embalado, né? Por exemplo, um biscoito ou uma barrinha, tá? As canetas são canetas pretas, totalmente transparentes, tá? Não será aceito, não serão aceitos outros tipos de canetas, tá bom? E aí, a gente se encontra semana que vem e logo mais a gente se encontra aí no simulado. Até mais. Presencial. É, A qual de três? isso.